Em Los Angeles, uma cidade onde os sonhos muitas vezes brilham com a mesma intensidade que os holofotes de Hollywood, a história de Juan Carlos Hernández começou como um conto de esperança e resiliência. Juan, um jovem de 21 anos com um futuro promissor, não era apenas um estudante comum. Ele era o centro do universo de sua mãe, Yajaira. Para ela, Juan representava a recompensa de anos de sacrifício e dedicação. Ele era um jovem universitário focado, cujos olhos estavam sempre voltados para o próximo grande passo em sua jornada acadêmica, a transferência para a prestigiada Universidade da Califórnia em Los Angeles, a famosa UCLA. Juan acreditava fervorosamente que a educação seria a ponte para uma vida melhor, e sua ética de trabalho refletia essa convicção profunda em cada ação que tomava no seu cotidiano. Para financiar seus estudos e contribuir com as despesas da casa, Juan dividia seu tempo entre as aulas e um emprego em uma dispensa de maconha situada no vibrante, porém complexo, cenário de South LA. Era um trabalho que ele realizava com o mesmo zelo que aplicava aos seus livros. Conhecido entre amigos e familiares por sua integridade inabalável e pontualidade exemplar, Juan era o tipo de pessoa que nunca deixava uma tarefa inacabada ou um compromisso sem resposta. No entanto, o que ninguém na pacata vida doméstica de Yajaira poderia imaginar era que o local de trabalho do filho, um ambiente que parecia apenas mais um passo necessário em sua escalada rumo ao sucesso, logo se transformaria no epicentro de um mistério sombrio e devastador, que mudaria suas vidas para sempre de forma irreversível. A noite de 22 de setembro de 2020 começou com a rotina reconfortante de qualquer outra terça-feira. Juan preparou-se para seu turno na dispensa, despedindo-se da mãe com a promessa silenciosa de retorno que permeava todos os seus dias. A comunicação entre os dois era constante e cheia de afeto. Por volta das 10 horas da noite, o celular de Yajaira iluminou-se com o que seria a última mensagem de seu filho. "Estou indo para casa agora. Vejo você em breve." Eram palavras simples, carregadas de normalidade, mas que carregariam o peso de uma tragédia iminente. Yajaira sorriu, esperando ouvir o som das chaves na porta em poucos minutos, sem ter a menor consciência de que aquele curto texto digital seria o último sinal de vida de Juan que ela receberia em tempo real enquanto esperava na sala. O tempo, contudo, começou a se distorcer de uma forma cruel. Os minutos transformaram-se em horas, e o assento vazio à mesa de jantar tornou-se um lembrete físico de que algo estava profundamente errado. Yajaira ligou para o celular de Juan repetidas vezes, mas o toque persistente era sempre interrompido pela frieza eletrônica da caixa postal automática. O silêncio que se instalou na casa não era apenas a ausência de som, era um presságio ensurdecedor. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. A madrugada chegou fria e indiferente, enquanto a família de Juan percorria as ruas de South LA em uma busca desesperada, gritando seu nome nas sombras da noite que se recusavam a devolver qualquer resposta sobre o paradeiro real do jovem universitário que todos tanto amavam e respeitavam. A primeira pista concreta surgiu dias depois, mas trouxe consigo uma onda de desespero ainda maior para todos. O carro de Juan, um Honda Civic cinza, foi localizado em uma área isolada que ele não tinha motivos conhecidos para visitar. O veículo estava perfeitamente estacionado e trancado, sem quaisquer sinais visíveis de luta ou violência. Mas a ausência absoluta de Juan ali era uma prova muda de que sua trajetória havia sido violentamente interrompida.
A polícia local inicialmente tratou o desaparecimento com uma inércia burocrática frustrante, sugerindo que Juan, como muitos jovens, poderia ter simplesmente decidido se afastar por alguns dias. No entanto, Yajaira rejeitou essa ideia, com a força de quem conhece a alma do próprio filho. Ela sabia que Juan jamais abandonaria seus sonhos ou sua família voluntariamente. Algo sinistro e obscuro havia ocorrido naquela noite. Enquanto as autoridades seguiam protocolos lentos, o instinto materno de Yajaira apontava incansavelmente para uma única direção: o local de trabalho de Juan. Ela notou o silêncio desconfortável de alguns colegas e as inconsistências gritantes nos relatos iniciais fornecidos pelos proprietários da despensa. Para ela, as paredes daquele estabelecimento escondiam um segredo terrível que ninguém estava disposto a revelar voluntariamente. O que outros viam como um simples caso de pessoa desaparecida, Yajaira via como uma cena de crime ocultada pelo medo e pela cumplicidade silenciosa. A busca por Juan Carlos Hernández estava apenas começando, e a determinação de sua mãe em enfrentar a escuridão prometia revelar uma rede de mentiras e uma crueldade que ninguém em Los Angeles estava realmente preparado para encarar. A luta pela verdade acabara de se tornar a missão absoluta de uma vida marcada pela saudade. A frustração de Yajaira crescia a cada minuto que passava sem respostas concretas das autoridades locais. Para o Departamento de Polícia de Los Angeles, Juan Carlos Hernández era inicialmente apenas mais um nome em uma lista interminável de jovens desaparecidos, um arquivo frio que aguardava o cumprimento de protocolos burocráticos lentos e muitas vezes indiferentes. Os detetives sugeriam, com uma frieza que cortava como navalha, que talvez Juan tivesse simplesmente decidido tirar um tempo para si, fugindo das pressões da faculdade e do trabalho exaustivo. Essa narrativa era um insulto insuportável para uma mãe que conhecia cada batida do coração de seu filho e sabia de seus planos para o futuro. Yajaira não aceitou o papel de vítima passiva e, diante da inércia estatal, decidiu que se o sistema não buscaria por Juan com a urgência necessária, ela mesma o faria, transformando sua dor em um combustível inesgotável para a ação imediata. Nasceu assim o que a comunidade passaria a chamar carinhosamente de o Exército de Yajaira. Amigos, familiares, vizinhos e até desconhecidos, tocados pela angústia profunda daquela mãe, uniram-se em uma mobilização sem precedentes pelas ruas de South LA. Milhares de panfletos com o rosto sorridente de Juan foram impressos e colados em postes, vitrines de lojas, paradas de ônibus e muros descascados. A imagem do jovem universitário tornou-se onipresente na cidade, um lembrete constante de que um pedaço vital daquela comunidade havia sido arrancado de forma misteriosa. Yajaira liderava as buscas incansavelmente, caminhando por becos escuros e áreas industriais desoladas, perguntando a qualquer um que cruzasse seu caminho se tinham visto seu amado Juanito. A cada negativa recebida, a determinação em seus olhos apenas se fortalecia, enquanto o cansaço físico era relegado a um plano secundário diante da urgência absoluta de sua alma em busca de uma verdade que parecia escapar por entre os dedos. Paralelamente à busca física exaustiva, Yajaira iniciou sua própria investigação particular, focando seu olhar perspicaz sobre o local onde Juan foi visto pela última vez. A despensa de maconha onde trabalhava. Ela começou a frequentar os arredores do estabelecimento, observando o movimento e tentando conversar com os colegas de trabalho do filho. No entanto, o que encontrou foi um muro de silêncio e comportamentos que beiravam o bizarro. Marisol e Ethan, os proprietários do local, mantinham uma postura defensiva e evitavam sistematicamente o contato visual direto.
As respostas dadas eram curtas, ensaiadas e desprovidas de qualquer empatia genuína, pela sorte de um funcionário que eles diziam estimar anteriormente. Colegas que antes eram amigáveis agora pareciam nervosos ao mencionar o nome de Juan, desviando o assunto ou retirando-se apressadamente para os fundos da loja sempre que Yajaira se aproximava com novas perguntas carregadas de angústia. O mistério adensou-se drasticamente quando a questão das câmeras de segurança veio à tona. Yajaira exigiu ver as gravações daquela noite fatídica de 22 de setembro, acreditando piamente que as imagens revelariam o momento exato em que Juan saíra para ir para casa. A resposta que recebeu dos proprietários foi um golpe devastador e suspeito. As câmeras, convenientemente, haviam sofrido uma suposta falha técnica, ou os arquivos haviam sido apagados justamente durante o período em que Juan terminara seu turno de trabalho. Essa coincidência técnica soou como um grito de culpa para a família. Como um estabelecimento comercial que lida com produtos de alto valor e exige segurança rigorosa, poderia ter um apagão digital exatamente no momento mais crítico de sua história? A suspeita de uma limpeza deliberada de evidências começou a circular entre os voluntários, transformando a dispensa de um simples local de trabalho em uma potencial cena de crime aos olhos de todos. Sem o apoio inicial esperado da polícia, Yajaira utilizou o poder das redes sociais e da mídia local para manter o caso sob os holofotes da opinião pública. Protestos barulhentos começaram a ser organizados em frente à dispensa, com cartazes coloridos exigindo justiça e a verdade nua e crua sobre o que aconteceu atrás daquelas portas trancadas. A pressão midiática constante forçou as autoridades a olharem para o caso com novos olhos, saindo finalmente da letargia burocrática para uma investigação mais incisiva e técnica. A hashtag com o nome de Juan Carlos Hernández espalhou-se de forma viral, criando uma rede de solidariedade que transcendia os limites geográficos de Los Angeles. O caso não era mais apenas sobre um jovem desaparecido. Era sobre a luta de uma mãe contra um sistema que tentava silenciá-la e contra indivíduos que acreditavam estar protegidos pela impunidade. No auge dessa tensão crescente, enquanto Yajaira tentava desesperadamente juntar os fragmentos de uma realidade que se despedaçava, um novo elemento surgiu para mudar drasticamente o rumo das investigações. Uma denúncia anônima, feita por alguém que parecia conhecer os segredos mais sombrios daquela operação comercial, chegou aos ouvidos da família e, posteriormente, dos investigadores do caso. A mensagem era curta, direta e absolutamente arrepiante, lançando uma sombra definitiva sobre qualquer esperança remanescente de um reencontro feliz. Segundo o informante secreto, as buscas exaustivas pelas ruas de Los Angeles eram totalmente em vão, pois o destino de Juan havia sido selado dentro do próprio local onde ele buscava seu sustento diário. A denúncia sugeria algo que Yajaira temia no mais profundo de seu ser, mas que agora ganhava contornos de uma realidade inescapável. Juan Carlos nunca chegou a cruzar a porta de saída daquela dispensa com vida naquela fatídica madrugada. A denúncia anônima agiu como um rastilho de pólvora, iluminando os cantos mais sombrios daquela dispensa de maconha, que até então se escondia atrás de uma fachada de normalidade comercial. A polícia de Los Angeles, finalmente impulsionada pela pressão popular e por indícios que não podiam mais ser ignorados, começou a dissecar a vida e as operações de Marisol e Ethan. O que emergiu dessa análise não foi apenas a imagem de dois empresários do ramo da cannabis, mas o perfil de indivíduos que operavam em uma rede de desconfiança e autoritarismo. Marisol, com seu olhar gélido e respostas meticulosamente calculadas, exercia um controle férreo sobre o estabelecimento,
enquanto Ethan era visto como a força bruta por trás das operações, alguém cuja presença física bastava para silenciar qualquer dissidência entre os funcionários mais jovens e vulneráveis. Aquele ambiente de trabalho, que Juan Carlos Hernández via apenas como um degrau necessário para alcançar seu sonho de estudar na UCLA, era na verdade um ecossistema saturado de toxicidade. As investigações revelaram que a dispensa funcionava frequentemente à margem das regulamentações rigorosas da Califórnia, envolvendo-se em transações que evitavam registros oficiais e atraíam figuras de reputação duvidosa. Juan, com sua ética de trabalho impecável e sua natureza transparente, era um elemento estranho naquela engrenagem de sombras. Ele era o tipo de jovem que anotava cada centavo, que seguia os protocolos e que, acima de tudo, possuía uma bússola moral que não se dobrava. Essa integridade, que tanto orgulhava sua mãe e a Jaira, pode ter sido, tragicamente, o que o colocou em rota de colisão com os interesses escusos de seus patrões. A teoria que ganhava força entre os detetives era a de que Juan teria testemunhado algo que jamais deveria ter visto. Talvez um carregamento não declarado, um desvio de fundos ou uma reunião com indivíduos que preferiam permanecer no anonimato das sombras. Naquela noite de setembro, o conflito central entre a honestidade de um estudante e a ganância de criminosos disfarçados de empreendedores atingiu um ponto de ruptura irreversível. O silêncio sepulcral de Marisol e Ethan durante os primeiros questionamentos informais apenas reforçou a suspeita de que eles não eram apenas patrões preocupados, mas guardiões de um segredo violento que precisava ser preservado a qualquer custo. Com a apreensão dos dispositivos eletrônicos e dos veículos da empresa, a investigação entrou em uma fase técnica e decisiva. Os especialistas em crimes cibernéticos conseguiram contornar as tentativas de apagar rastros digitais, mergulhando nos dados de GPS que os suspeitos acreditavam ter enterrado. Enquanto a família de Juan mantinha vigílias de oração, os computadores da polícia traçavam rotas que contavam uma história muito diferente daquela apresentada nos depoimentos iniciais. Os sinais de geolocalização revelaram que, nas horas que se seguiram ao último sinal de vida de Juan, um dos veículos registrados em nome da dispensa realizou um trajeto atípico e apressado, afastando-se do movimento urbano de South LA. A escalada da tensão foi palpável quando Marisol e Ethan foram conduzidos à delegacia para um interrogatório formal, desta vez sob a condição de suspeitos. A frieza habitual de Marisol começou a dar sinais de fissura sob a pressão das evidências técnicas, enquanto Ethan alternava entre o silêncio hostil e explosões de negação defensiva. No entanto, os dados eram implacáveis. O rastro digital não mostrava um jovem voltando para os braços da mãe, mas sim um veículo atravessando a calada da noite em direção ao leste, cruzando as fronteiras do condado e mergulhando na vastidão árida do interior da Califórnia. Cada ponto no mapa digital aproximava os investigadores de uma verdade que ninguém queria realmente encarar. O GPS apontava com precisão cirúrgica para uma região isolada e inóspita no deserto de San Bernardino, a dezenas de quilômetros de distância de qualquer centro populacional. Era um local onde o silêncio é absoluto e a paisagem é composta por areia, arbustos secos e segredos enterrados sob o sol implacável. Ali, naquela imensidão desolada e silenciosa onde o vento sopra segredos, as autoridades sabiam que encontrariam a peça final deste quebra-cabeça macabro. O foco da busca mudara drasticamente. De um jovem desaparecido em uma metrópole vibrante para um rastro que terminava no vazio cruel do deserto. O sol implacável e escaldante de San Bernardino refletia-se nas dunas áridas,
criando uma miragem de calor que parecia distorcer a realidade diante dos olhos cansados das equipes de busca. Ali, naquela vastidão de silêncio e poeira, o destino final de Juan Carlos Hernández estava prestes a ser arrancado das sombras do esquecimento. Equipes especializadas, compostas por investigadores e cães farejadores, treinados especificamente para detectar o rastro da morte, avançavam cautelosamente pelo terreno irregular. Cada passo, sobre a areia quente, era carregado de uma tensão sufocante, um contraste brutal com a agitação urbana de Los Angeles que haviam deixado para trás naquela manhã. O GPS não mentia. Ele apontava para um ponto geográfico específico, um lugar desolado, onde a civilização terminava e a crueldade humana buscava o esquecimento total sob o solo estéril. De repente, o comportamento de um dos cães mudou drasticamente. O animal, que até então seguia um padrão metódico, começou a cavar freneticamente perto de um aglomerado de arbustos ressecados. O silêncio do deserto foi quebrado apenas pelo som da respiração ofegante dos investigadores e pelo ruído seco das pás atingindo a terra endurecida pelo tempo. À medida que as camadas de solo eram removidas, o horror emergiu em sua forma mais crua e dolorosa. Restos mortais, parcialmente ocultos e castigados pelos elementos, foram revelados sob o céu indiferente da Califórnia. Não havia mais espaço para qualquer negação. O deserto finalmente entregara o segredo terrível que Marisol e Ethan tentaram enterrar com uma frieza absoluta que desafiava a compreensão humana. A notícia da descoberta chegou a Yajaira como um golpe físico, uma onda de choque que paralisou seu coração já sofrido. Embora passasse semanas clamando por respostas, a confirmação forense trouxe uma dor que nenhuma preparação poderia amenizar. O teste de DNA foi implacável e definitivo. Os fragmentos encontrados naquela cova rasa pertenciam, sem sombra de dúvida, ao seu amado Juan Carlos. Naquele momento, o grito silencioso de uma mãe ecoou por toda a comunidade de South LA. A esperança, que fora o combustível de sua busca implacável, transformou-se instantaneamente em um luto devastador, mas que também carregava uma fúria gélida e determinada. O filho perfeito, o orgulho da família e a promessa de um futuro brilhante na UCLA havia sido reduzido a uma estatística cruel de violência brutal. A reação da comunidade foi imediata e visceral. O luto coletivo rapidamente se transmutou em profunda indignação popular. Milhares de pessoas que acompanharam a busca através das redes sociais sentiram aquela perda como se fosse de sua própria família. Vigílias de velas foram substituídas por protestos vigorosos, clamando por uma justiça implacável e imediata. A imagem de Juan Carlos tornou-se um símbolo de resistência contra a impunidade, enquanto a fúria popular se voltava contra a dispensa de maconha. O local era agora visto não apenas como um comércio, mas como o cenário macabro de um crime covarde praticado contra um jovem trabalhador inocente e sonhador. Enquanto a cidade chorava, os investigadores trabalhavam para reconstruir os momentos finais de Juan com uma precisão técnica arrepiante. A perícia técnica na loja revelou que os assassinos não foram tão meticulosos quanto acreditavam ser. Vestígios de sangue foram detectados sob camadas de produtos químicos de limpeza pesada, provando que a cena do crime fora lavada com uma frieza calculada. Marisol e Ethan haviam passado horas tentando apagar cada rastro da existência de Juan daquele espaço. Eles limparam o chão, esfregaram as paredes e organizaram o estoque como se nada tivesse acontecido, enquanto o corpo do jovem ainda estava nos fundos, esperando para ser descartado como um objeto sem qualquer valor. A reconstrução revelou a jornada macabra realizada naquela madrugada de setembro.
O veículo da empresa, carregando o peso de um crime imperdoável, percorreu os quilômetros de asfalto em direção ao deserto sob o manto denso da escuridão. Cada curva na estrada representava uma decisão consciente de esconder a verdade e silenciar a justiça. A crueldade de Marisol e Ethan começou a emergir em detalhes sórdidos e chocantes. Eles não apenas tiraram a vida de Juan, mas tentaram desumanizá-lo, privando sua mãe do direito de um sepultamento digno. No entanto, o deserto recusou-se a manter o segredo. Com o corpo recuperado e as evidências forenses sólidas em mãos, os detalhes do que aconteceu nas últimas horas de Juan começam a emergir, revelando uma crueldade impensável. O silêncio que preenchia a sala de tribunal em Los Angeles era denso e quase sólido, carregado com o peso de uma espera que parecia ter durado uma eternidade para todos aqueles que amavam Juan Carlos Hernández. Para Yajaira, cada batida do relógio na parede era um lembrete doloroso de que o rosto sorridente de seu filho agora só existia em fotografias e memórias guardadas sob chave. Quando as pesadas portas laterais se abriram e Marisol e Ethan foram conduzidos para seus lugares, algemados e cercados por guardas, o ar pareceu fugir dos pulmões de todos os presentes. A frieza que emanava dos réus, que evitavam qualquer contato visual com a galeria, era um contraste brutal com a angústia visível da família Hernández, que ocupava as primeiras fileiras como um exército silencioso de luto e resiliência. O julgamento não era apenas um processo legal, era o campo de batalha final, onde a verdade, tantas vezes enterrada sob as areias de San Bernardino, seria finalmente exposta à luz crua da justiça. A promotoria começou a desfiar um novelo de provas técnicas que não deixava margem para dúvidas ou interpretações alternativas. Especialistas em computação forense apresentaram metadados detalhados recuperados das câmeras de segurança da despensa de maconha, provando que o sistema não havia falhado por mero acaso técnico, mas fora deliberadamente manipulado para apagar os registros cruciais daquela noite fatídica. No entanto, fragmentos de imagens recuperadas mostravam vultos movendo-se com pressa febril nas horas em que Juan deveria estar voltando para casa. Mais contundentes ainda foram as trocas de mensagens entre Marisol e Ethan, textos carregados de pânico e coordenação fria, discutindo rotas de fuga e locais de descarte. Cada mensagem projetada no telão do tribunal era como um golpe na defesa, revelando uma premeditação que gelava o sangue dos jurados e expunha o planejamento meticuloso do crime. A ciência forense, unida ao rastro digital inegável, reconstruía o que o silêncio cínico dos réus tentava desesperadamente esconder. O motivo que emergiu durante os depoimentos das testemunhas e a apresentação dos registros financeiros foi tão fútil quanto aterrorizante para qualquer pessoa comum. Juan Carlos, com sua integridade inabalável e sonhos de um futuro brilhante na UCLA, havia se tornado um obstáculo inesperado para as atividades obscuras que ocorriam nos bastidores daquela despensa. Ele não era apenas um funcionário dedicado. Ele era uma testemunha involuntária de irregularidades financeiras e operacionais que Marisol e Ethan protegiam a qualquer custo pessoal. A ganância desenfreada dos proprietários, que viam o jovem como uma ameaça direta aos seus lucros e à sua liberdade, transformou o local de trabalho em uma armadilha mortal sem saída. Juan foi sacrificado não por um erro cometido, mas por sua virtude inerente, por ser honesto demais em um ambiente profundamente corrompido pela sede de poder e dinheiro. A revelação dessa motivação banal provocou sussurros audíveis de indignação na plateia, evidenciando a crueldade de tirar uma vida cheia de promessas por questões meramente materiais. O momento mais dramático de todo o julgamento ocorreu quando Yajaira finalmente subiu ao banco das testemunhas para prestar seu depoimento.
O tribunal parecia prender a respiração coletivamente enquanto ela caminhava, carregando o peso de sua dor como uma armadura invisível. Com os olhos fixos diretamente nos rostos impassíveis dos assassinos de seu filho, ela não recuou 1 milímetro sequer. Sua voz, embora trêmula pelo peso da perda avassaladora, carregava a força ancestral de todas as mães que tiveram seus filhos arrancados de seus braços pela violência. Ela não falou apenas sobre a morte, mas sobre a vida vibrante de Juan, sobre seus esforços acadêmicos, sua alegria contagiante e o vazio irreparável deixado na mesa de jantar da família. E a Jaira confrontou Marisol e Ethan cara a cara, perguntando-lhes, em um silêncio cortante que parecia ecoar nas paredes, como puderam olhar nos olhos de um jovem tão gentil e decidir que sua vida não tinha valor. Foi um confronto épico de almas. De um lado, a dor purificada pelo amor materno absoluto, e do outro, o vazio sombrio do remorso inexistente. A defesa tentou, de forma desesperada e visivelmente falha, semear dúvidas e confusão entre os jurados. Marisol apresentou-se como uma figura supostamente coagida, tentando transferir a responsabilidade intelectual e a execução principal para Ethan, enquanto este mantinha uma máscara de indiferença hostil que beirava o comportamento sociopático. Alegaram falta de intenção direta e tentaram desqualificar o caráter das provas circunstanciais. Mas o júri não se deixou enganar pela retórica jurídica vazia, diante de tantos fatos concretos. Após longas horas de deliberação tensa, o veredito foi lido sob um silêncio sepulcral e respeitoso, culpados em todas as acusações apresentadas. A condenação imediata trouxe um suspiro coletivo de alívio que atravessou a sala, mas não houve qualquer tipo de celebração ruidosa por parte da família. Nos olhos de Yajaira via-se a aceitação de uma justiça possível, mas também a consciência amarga de que nenhuma sentença, por mais severa que fosse, traria Juan de volta. A batalha jurídica terminava ali, mas para ela, a missão estava apenas mudando de forma. Mesmo com os culpados atrás das grades, a história de Juan Carlos Hernández ganha um novo propósito que mudará a vida de outras famílias. O silêncio que se seguiu ao veredito no tribunal não marcou o fim da jornada de Yajaira, mas sim a transição de um capítulo de dor para um de propósito renovado. Com os assassinos finalmente condutados, ela não permitiu que o nome de Juan Carlos Hernández fosse esquecido nos arquivos empoeirados do sistema judiciário de Los Angeles. Para ela, a condenação de Marisol e Ethan era apenas a validação da verdade, mas o verdadeiro trabalho de honrar a memória de seu filho estava apenas começando a ganhar forma e força. E a Jaira compreendia que o maior sonho de Juan era a educação, o degrau fundamental que o levaria à prestigiada UCLA e a um futuro de contribuição para a sociedade. Com esse norte, ela canalizou sua energia para a criação de bolsas de estudo que levam o nome de Juan Carlos. Estas bolsas não são apenas auxílios financeiros, são sementes de oportunidade destinadas a jovens de comunidades minoritárias que, assim como Juan, equilibravam jornadas duplas de trabalho e estudo com integridade e esperança. Cada estudante que recebe esse apoio torna-se uma extensão viva da trajetória interrompida de Juan, garantindo que sua ambição, bondade e ética de trabalho continuem a florescer e a transformar realidades em outros corações e mentes. A transformação de Yajaira de uma mãe em busca de respostas para uma ativista de renome foi um processo forjado no fogo da adversidade. Ela percebeu rapidamente que sua dor era compartilhada por inúmeras outras famílias invisíveis, cujos entes queridos desaparecidos eram frequentemente relegados ao esquecimento por uma burocracia policial muitas vezes indiferente às periferias de Los Angeles.
O grupo, que outrora era conhecido como o Exército de Yajaira, consolidou-se em uma organização de apoio vital, oferecendo orientação estratégica, suporte jurídico e acolhimento emocional para quem enfrenta o pesadelo do desaparecimento. Yajaira aprendeu a usar o microfone e as redes sociais como escudos e espadas, pressionando por maior transparência e rapidez nas investigações, garantindo que nenhuma outra família fosse forçada a lutar sozinha contra o silêncio das autoridades. A tragédia de Juan também reverberou nos corredores do poder legislativo, lançando uma luz crua sobre a segurança dos jovens trabalhadores em setores de alto risco. A morte de um estudante exemplar dentro de seu ambiente de trabalho gerou discussões profundas sobre a responsabilidade dos proprietários de comércios e a necessidade de monitoramento rigoroso em estabelecimentos que operam sob tensões constantes. Através de sua voz incansável, Yajaira motivou o debate sobre novas regulamentações que visam proteger trabalhadores vulneráveis contra a exploração e a violência de empregadores que agem à margem da ética. A segurança laboral em áreas marginalizadas tornou-se uma pauta urgente, provando que o sacrifício de Juan não seria em vão, mas serviria para erguer barreiras de proteção para as gerações futuras. Refletir sobre a jornada dos Hernández é confrontar a ideia de que a dor insuportável pode, de fato, ser transmutada em uma força coletiva para o bem. A superação para esta família não veio através do esquecimento, mas sim através da ação deliberada e da recusa em permitir que o mal tivesse a última palavra. Yajaira encontrou um tipo de redenção que muitos julgam impossível. Ela transformou o ódio e a traição de Marisol e Ethan em um combustível para a compaixão e a justiça social. A memória de Juan Carlos Hernández deixou de ser uma ferida aberta para se tornar um farol de resiliência, lembrando a todos que a verdade é uma bússola infalível, mesmo quando o caminho está coberto pelas areias da mentira e da crueldade. Juan Carlos Hernández não é mais apenas uma estatística nos registros criminais da Califórnia ou um rosto em um panfleto antigo de busca. Ele se tornou um símbolo imortal de amor materno incondicional e da luta incansável pela dignidade humana. Sua história termina aqui, mas seu impacto continua a ecoar em cada vida salva, em cada bolsa de estudo concedida e em cada família que encontra forças para exigir justiça. No silêncio do deserto de San Bernardino, onde outrora reinava o segredo, agora ecoa a voz de uma mãe que provou que o amor é mais forte que a morte. A lição final é clara e poderosa. Nunca desistam de buscar a verdade, pois é nela que reside a única paz real que o mundo pode oferecer.